Nós estamos entrando na última semana de setembro, semana do aniversário de 67 anos da nossa igreja. Estamos no ano da reconstrução, no mês da reconstrução. Estamos convidando pastores, preletores de fora. E nesta manhã temos o privilégio de receber aqui o nosso irmão, pastor Leandro, da Comunidade da Fé. Vamos receber o irmão com uma salva de palmas. Pastor Leandro é da Comunidade da Fé. Ele é genro do apóstolo Eribaldo. E quando chegou ali com a esposa, que é a Eliane, eu falei assim: sua filha é igualzinho você quando era pequena. Porque eu lembro da Eliane bem pequenininha. Então, irmãos, você esteja à vontade para pregar a palavra de Deus, aquilo que Deus colocou no seu coração para trazer hoje para nós. Vamos curvar a nossa cabeça, irmãos, vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Senhor, mais uma vez nós te agradecemos, ó Deus, porque Tu és Senhor das nossas vidas. Te agradecemos, ó Pai, porque Tu és Senhor da igreja, Tu és Senhor da igreja do Parque Cruzeiro. Nós te agradecemos, ó Deus, por este mês de setembro, mês de comemoração, mês de festa, Senhor, mês de alegria, em que aqui comemoramos, ó Deus, 67 anos de existência dessa igreja. E nesta hora, ó Pai, nós queremos colocar diante do Teu trono da graça, Senhor, a vida do nosso irmão pastor Leandro. Pai, que nesta hora o Senhor venha ungir, ó Deus, os seus lábios, Senhor, para que tudo aquilo que Ele for nos falar, Pai, venha diretamente do Teu trono da graça. Venha, ó Pai, dos altos céus, para Deus, Pai, alimentar a nossa alma, Senhor, para alimentar o nosso espírito, Senhor, para nos dar vigor, ânimo, Senhor, para que sejamos desafiados, para que, Deus, ao sairmos aqui nesta manhã, Senhor, saiamos daqui, Senhor, completamente restaurados, renovados, abençoados, Pai, alimentados pela Tua palavra. Assim, Deus, nesta hora nós oramos, não porque merecemos, mas fazemos essa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, graça e paz, igreja, bom dia, uma honra poder estar aqui com os irmãos nesse tempo, e já agradecendo ao tio Gilberto, fez a ponte, obrigado tio, pastor Gilberto, e também agradecer ao pastor pela oportunidade. Eu me senti muito honrado quando eu recebi o convite, e estava até compartilhando com ele hoje de manhã, que a palavra que eu estava já preparando para a semana é justamente o tema do que vocês estão vivendo nesses 67 anos de igreja. Louvo a Deus por isso. Para quem gosta de dar nome ao tema, Reconstruindo Minha Vida. É o tema da palavra. Eu vou apresentar aqui, eu não vim sozinho, minha esposa, fica em pé, amor. Ele é a moça mais bonita da face da terra, do universo. Aí na fileira de trás ali, minha mãe, minha irmã Perla, minha irmã Priscila e meu cunhado Léo. Pode sentar. E os pequenos que já foram para a escolinha, chegaram aqui já perguntando da escolinha e já foram para a escolinha. Bom, irmãos, sem muitas delongas, eu sinto no meu coração de poder compartilhar com os irmãos. Me sinto em casa. Amém? E para os irmãos do Ministério de Louvor, eu fui tocado. Quem é que faz parte do Ministério de Louvor aqui? Inclusive mesa de som também que faz. Louvo a Deus pela tua vida, viu, querido? A regulagem de som aqui. E olha que eu não sou músico. Não sou músico. Mas louvo a Deus por essa igreja, pelo Ministério de Louvor. Deus abençoe os irmãos, dê cada vez mais criatividade, ousadia. Que cada dedilhar aqui, cada boca falando aqui, que a unção possa percorrer e tocar em vidas aqui. Amém? Em nome de Jesus. Irmãos, dentre o grande número de pessoas com o qual nós lidamos todos os dias, que cruzam nossos caminhos, né? Se nós pararmos para colocar isso em papel ou descrever, quantos estão enfrentando situações de reconstrução em suas vidas? Todos os dias nós temos motivos, todos os dias Deus nos dá a oportunidade para restaurar ou reconstruir algumas coisas em nossas vidas. E a pergunta que Deus nos faz é: o que fazemos com essas pessoas, ou o que nós vamos fazer conosco mesmo?
o que devemos falar ou o que devemos orientar a essas pessoas que estão tentando reconstruir alguma coisa em suas vidas, alguma área. Eu não sei da vida dos irmãos, mas eu posso dizer que todos os dias Deus me dá uma oportunidade de restaurar ou reconstruir alguma coisa em minha vida. A grande chave, o grande porquê, e a pergunta que nós temos que fazer é: será que eu quero reconstruir? Será que eu posso dar essa oportunidade a Deus de mudar alguma coisa em minha vida? Então essa palavra aqui que Deus colocou em meu coração nos diz respeito a nós mesmos, a mim. Então olha para a pessoa que está ao teu lado e fala assim para ela: olha, Deus está falando e vai nos ensinar como reconstruir áreas em minha vida. Portanto, olha nos olhos dele assim, ó, portanto, não me distraia, não me chama a atenção. Amém. Então, irmãos, o que dizer para uma pessoa que está arrebentada porque fez alguma coisa de errado em sua vida? O que fazer? Como orientar, como colocar para essa pessoa: olha, tem que fazer por isso, tem que fazer por aquilo. E orando a Deus, Deus me trouxe o livro de Neemias. Quantos estão com a Bíblia aí? Pode ser o celular, não tem problema não. Nós vamos compartilhar sobre o livro de Neemias. O livro de Neemias ele pode ser dividido em 3 partes, mas eu quero compartilhar numa parte só. Algo que Deus fala exatamente da reconstrução. Abram lá, em Neemias, capítulo 1, verso 3. Quantos acharam, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Eu espero nada, me acompanha aí. Neemias capítulo 1, verso 3. Disseram-me os restantes, que não foram levados para o exílio, e se acha lá na província, está em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados, e as portas queimadas. Olha só. Neemias capítulo 3 retrata justamente a história dos muros de Jerusalém. Neemias foi um homem de Deus, um homem que governou Judá. E eu fico me perguntando, o que esse livro tem para nos ensinar? O que esse livro e essa passagem tem para nos orientar? O que foram levados, tinham sido levados para cumprir pena. Faz assim, olha, eu não fui levado. Eu estou aqui, glória a Deus por isso. Porque os que foram estão cumprindo pena. Mas quem não foi levado está aqui. E você está aqui. E olha só, não era o caso dos restantes. Os restantes estavam em meio à destruição, estavam nos escombros. E com toda certeza, e eu louvo a Deus por isso, você não foi levado. Quantos estão perdidos hoje lá fora? Quantos estão hoje vivendo uma destruição total de suas vidas? Quando não espiritual, familiar, conjugal, com os filhos. Esse mundo tenebroso que cada vez está pior. Fala para a pessoa que está do seu lado assim: o Senhor quer nos orientar. Aleluia. Irmãos, o texto que nos mostra o começo de uma reconstrução, de algo muito ruim que aconteceu, de uma anarquia, de uma coisa que deu muito errado na vida do povo de Deus. E a partir dele nós podemos destacar algumas verdades eternas para as nossas vidas. Quem quer começar a construir a vida a partir dos escombros, precisa entender esses princípios, precisa entender a necessidade que Deus está neste lugar, nos orientando e nos conduzindo às verdades dele. Então a primeira verdade da reconstrução para nós é: pare enquanto é tempo. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: olha, pare enquanto é tempo. Porque, irmãos, parar enquanto o estrago ainda é pequeno, enquanto o dano ainda é pequenininho. Não espere para recomeçar a reconstruir quando tudo estiver estragado, quando tudo estiver dos avessos.
Quanto mais destruído, mais difícil será a reconstrução da sua vida. Mais difícil será. Quanto mais destruído, mais complicado é de restaurar áreas em nossas vidas. Não deixe para mais tarde. Comece o processo hoje. Deus está te dando a oportunidade de começar o processo hoje. Quanto mais tempo investimos nos nossos pecados e erros, mais devastadora será a destruição e mais difícil será a reconstrução. Israel aprofundou-se tanto na sua idolatria que o processo de reconstrução foi imensamente difícil. Jerusalém estava devastada. Pessoas estavam sendo levadas para o cativeiro. Não deixe para depois o que pode ser feito hoje, a partir de hoje, a partir desse momento na sua vida. Quantos creem, diga amém. Amém. Sabe aquele site? Sabe aquela rede social? Sabe aquela mentirinha? Sabe aquilo que você tem feito às ocultas dos olhos das pessoas? Nada é oculto para Deus. Então pare agora. O momento de parar é agora. Esse é o primeiro princípio que nós estamos aprendendo nessa manhã. Pare agora. Pare de mentir. Pare de querer se vingar. Pare de guardar a mágoa no teu coração. Pare de deixar a tristeza penetrar na tua alma. Pare. Deus está nos orientando nessa manhã. Pare. A direção de Deus para as nossas vidas é: pare o processo de destruição hoje. Pare enquanto há tempo. Enquanto nós estamos conversando aqui, enquanto nós estamos ouvindo louvor, enquanto nós estamos tendo a oportunidade de adorar a Deus, quantas pessoas estão sendo ceifadas nesse momento? E Deus está nos dando a oportunidade de reconstruir áreas em nossas vidas, a oportunidade de começarmos, a levantar os muros, não os muros de contenção, mas aqueles muros que irão nos proteger do quê? Do mundo espiritual, é estar conectado com Deus, é estar em aliança com o Senhor. Então pare enquanto é tempo. Comece agora. Quem deseja reconstruir a vida com sucesso tem que começar cedo. O quanto antes melhor. E se a primeira verdade sobre reconstrução diz respeito à profundidade do nosso pecado, a segunda verdade diz respeito ao tempo que nós demoramos em reconstruir as nossas vidas. Quanto tempo você vai ficar querendo carregar essa mágoa? Quanto tempo você vai querer ficar carregando, essa raiva? Quanto tempo mais você vai acessar esses sites? Quanto tempo mais você vai se permitir estar longe da presença do Senhor? Quanto mais tempo demoramos em consertar o estrago, mais terrível será a situação e mais difícil o processo de reconstrução. Eu me lembro que quando nós casamos, o dinheiro não era tão alto, nós vivíamos no limite, mas o nosso primeiro guarda-roupa foi das Casas Bahia. Nada contra, irmãos. Nada contra. Tem um sofá já com alguns anos lá em casa lá que tem resistido até as crianças ficarem pulando em cima, que é das Casas Bahia. Um sofá que eu gosto de dormir. Quem não gosta de dormir no sofá, né? Uma delícia, né? Mas enfim, o sofá, certa vez, ele soltou um parafuso da porta. E aí, a minha esposa me chamou e falou: amor, soltou esse parafusinho aqui, né, da porta. Geralmente ficam 3 dobradiças na porta do guarda-roupa. Esse era de uma. Aí eu falei: tá bom, pode deixar que eu vou arrumar. Peguei aquele parafusinho e coloquei ele num canto ali. Falei: daqui a pouco eu arrumo. E ficou ali. Era só um parafusinho. Era só ir até a caixa de ferramenta, pegar uma chave Phillips, voltar e colocar no lugar. Mas aquele parafusinho passou 1 dia, 2 dias, 3 dias, aí numa faxina sumiu. Sumiu o parafuso. E aí? Aí o guarda-roupa, a porta estava funcionando ainda. Mas não é a mesma coisa. Passou-se 1 semana, 2 semanas, daqui a pouco 3 meses, a porta capengou. Aí vem minha esposa: amor, isso está feio.
vai ficar desse jeito. Falei, não, vou dar um jeito agora. E corre, aí vai lá nas tranqueiras, sai buscando, sabe aqueles irmãos que gostam de ajuntar um monte de parafuso? Né? Né, tio Gilberto? Se você precisar de um parafuso desde o M3 até M20, você vai achar lá. Naquele, desparramei tudo aqueles parafusos. Não achei um parafuso que pudesse colocar no lugar. Aí o que você faz? Aí você vai lá no depósito comprar um parafuso. Vai no depósito, fui no depósito comprar um parafuso. E na hora de colocar o parafuso já não andava mais. Porque é aglomerado, né? Vai desbeiçando, né? Aí o negócio já não servia mais lá. Por fim, aquilo que era um simples parafuso, se eu tivesse tomado conta e ajeitado naquela hora, não tinha me custado o preço de um guarda-roupa novo. Para enquanto é tempo. Comece o processo de reconstrução agora. Porque se você iniciar o processo agora, vai ser fácil. Você não vai ter que trocar o guarda-roupa todo. E vai te custar muito mais. Quantos estão entendendo? Diga amém. Comece enquanto é tempo. Fala para a pessoa que está ao seu lado. Comece enquanto é tempo. Terceira verdade da reconstrução. Comece por você. Presta atenção. Não é começar pelo teu cônjuge. Não é começar pelos teus filhos. Não é começar pelo pastor. Não é começar pela igreja. É começar por você. Você tem que começar o processo de reconstrução na sua vida. Quanto menor transferência de culpa nós fizermos, maior chance de vitória no processo de reconstrução em nossas vidas. Neemias entendeu isso. E olha só, apesar dele jamais ter colocado seus pés em Jerusalém, ele devia ter aí na faixa dos seus 30, 40 anos, ele assume a sua responsabilidade na falência espiritual do povo. Ele não se isentou, ele não disse, olha, foi o Joaquim, sabe, foi o Cícero, foi a Maria. Não, ele se colocou na condição de culpado. Nós não temos que transferir para ninguém aquilo que é de responsabilidade nossa. E olha só, eu faço, ele disse ele não disse o povo. Na oração dele ele disse, eu faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais, aí ele se inclui. Olha que lindo isso, para mim é lindo, um homem que tomou uma posição, um homem que disse assim, olha, se a igreja está errando, povo de Deus, Israel está errando, eu estou errando também. Senhor, olha, fulmina eles. Não, Senhor, eis-me aqui, estou junto. Nós somos uma igreja, nós somos uma aliança, somos um corpo só, amém, irmãos? E olha só, ele disse, temos cometido contra ti. Quando o meu cônjuge erra, eu erro junto com ele. Quando a minha família erra, eu erro junto com ela, porque é minha família. Quando a igreja erra, eu estou errando junto com ela, eu não posso me isentar da culpa. E isso é muito claro para mim. Ele se colocou nessa condição. Quando ele se coloca nessa condição, quando nós nos colocamos nessa condição, Deus abre os céus e nos permite avançar. Então ele disse, temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Neemias 1:6. Ele não tentou se isentar dizendo que a culpa era de seus pais. Sabe quando a gente diz, essa é uma maldição que eu carrego dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós. Não, ele não fez isso. Ele disse, eu tenho culpa. Perdoa-nos. O processo de reconstrução, as portas vão se abrir, as portas espirituais vão se abrir sobre as nossas vidas quando eu não me isentar. Se eu faço parte, eu estou junto. Pastor, estou junto com você.
Estamos juntos, temos uma aliança. O que precisa fazer? É arrependimento? Vamos nos arrepender. Vamos pedir perdão a Deus. Vamos levantar um clamor e começar a adorar a Deus. As portas dos céus vão se abrir. E a unção vai vir, a graça vai vir, e o mover de Deus vai vir. E ninguém segura mais a igreja. Nós vamos avançar. Amém, irmãos? Eu já estou fazendo parte dessa igreja. Ele não tentou se isentar. Não, ele disse, eu pequei, fui eu, o pecado é meu, não é do meu pai, não é da minha mãe, sou eu. Sou eu. Qualquer processo de restauração na nossa vida só terá êxito se nós pararmos de transferir a culpa para os outros. Amém, irmãos? Não somos produtos dos nossos pais, dos amigos, do meu cônjuge. Somos produtos das nossas próprias decisões. É aquilo que eu decido que vai fazer a diferença. Sejam elas corretas ou não. Toda decisão tem uma consequência. Estamos onde estamos porque um dia decidimos estar assim. Amém? O processo de reconstrução só se concretiza em nossas vidas quando tomamos consciência da nossa parcela de culpa. Não posso me isentar. Eu tenho a minha parcela de culpa. Eu preciso orar mais. Eu preciso jejuar mais. Eu preciso me arrepender mais. Precisa haver humildade no meu coração. E eu preciso estar unido. Quando houver isso, então nós vamos avançar. Não vai resolver se eu apontar o dedo, falar que a culpa não é minha, é do líder. Não vai, sabe, resolver nada eu apontar o dedo para o pastor, dizer, o pastor, sabe, não fez aquilo, o pastor não foi me visitar, o pastor não fez isso, o pastor não fez aquilo. Não vai adiantar. Eu estou junto com ele, estamos no mesmo corpo, fazemos parte do corpo de Cristo. Nosso maior defeito é não querer assumir as responsabilidades. E todos nós temos responsabilidades diante do Senhor. Seja com o meu cônjuge, seja com a minha família, seja com as pessoas que Deus coloca no meu caminho, seja com a igreja. Não importa se é aliás, achei lindo hoje. Um senhor, a minha esposa até falou o nome, me perdão, mas eu não vou lembrar agora. O senhor estava vindo na calçada ali, ele abriu o portão, entrou e eu estava do outro lado da rua ali olhando. E ela falou, esse aí era o Javan. Eu lembro dele tanto tempo. E eu fiquei olhando. Ele foi lá, pegou a pazinha, pegou a vassoura. Já as outras irmãs entraram, foram lá e começaram a limpar ali à frente. Eu falei, nossa, isso é igreja. Não importa se está lá fora, não importa se está com as crianças do lado de lá, não importa se está aqui tocando bateria, guitarra, baixo, não importa se está pregando a palavra, não importa se está sentado. Nós somos igreja, amém? Juntos nós somos igreja. Então todos nós temos que posicionar. Todos nós temos a nossa parcela de erro, sabe, a nossa parte diante do Senhor. Aquilo que nós devemos fazer. Não preciso ficar esperando o pastor chamar para orar. Preciso esperar o pastor chamar, olha, vamos adorar. Não, eu faço parte. Amém? Quando você toma um beliscão no braço, quando você toma um beliscão aqui na costela, que a mamãe vai lá e dá uma torcida, né? Todo o corpo se mexe, não se mexe? Assim é conosco, irmãos, na igreja, no corpo de Cristo. Amém? Não preciso esperar um apelo do Senhor para entender que eu preciso me posicionar. Porque a nossa base é Jesus, amém? A nossa base é Jesus, mas Jesus nos colocou aqui. Se Ele é a nossa base, então nós temos que construir e reconstruir onde precisa ser reconstruído. Dessa forma, essa igreja vai avançar, amém? E essas cadeiras aqui serão poucas para a quantidade de pessoas que Deus vai trazer a acrescentar esse ministério, mas nós precisamos nos posicionar. Não é à toa que Jesus mostrou uma criança como sendo maior no reino dos céus. Irmãos, até antes da pandemia, eu trabalhava no Ministério Infantil, eu era pastor do Ministério Infantil, sou pastor do Ministério Infantil até hoje. Mas eu atuava à frente. Hoje tem uma coordenadora que está sobre a orientação da gente. E eu nunca vi crianças, sabe, de 6 a 7 anos ter problema em se arrepender.
em pedir perdão. Por isso que Jesus usou o modelo de uma criança para nós. Por quê? Porque nós temos que ter um coração como o de uma criança. Se Deus está falando comigo, a gente precisa parar de se preocupar com quem está do nosso lado. O que será que ele vai achar? O que será que ela vai achar? O que será que o pastor vai achar de mim? Porque criança, você faz um apelo, e eu estou falando isso com autoridade, porque eu ministro para criança. A gente tem um trabalho infantil muito bom. Já levamos mais de 1.500 crianças para o encontro. Sabe, um encontro que eles tenham tratar, sabe, na vida espiritual, sabe, na alma deles. E eu falo para os irmãos, você abre o microfone, começa a falar, chamar eles para o arrependimento, é aquele monte vindo para frente, sabe, já tudo chorando, enxugando as lágrimas, pedindo perdão, se arrependendo. E é o que é mais interessante, não dá 5 minutos, eles já voltam para a cadeira e começam a fazer traquinagem de novo. Porque é criança. Não é esse tipo de criança que Deus quer da gente, mas Ele quer um coração tal como. Se a gente quer ver o reino do Senhor sobre as nossas vidas, o reino de Deus pairando sobre as nossas vidas, comendo do bem e do melhor, tem um coração como de uma criança. E Deus vai fazer. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Então, que a pessoa que está do seu lado no culto, a pessoa, seu cônjuge em casa, os seus filhos em casa, não seja, sabe, barreira para que você possa se arrepender diante de Deus, para que você possa, sabe, derramar no altar do Senhor, sabe, aquilo que Deus está ministrando ao teu coração. Porque agindo assim, dessa forma, Deus vai operar. Milagres vão acontecer sobre a tua vida. Coisas extraordinárias você vai ver, meu querido. Eu tenho certeza disso. Mas nós precisamos ter um coração como de uma criança. Não espere o outro mudar para que você venha mudar. Comece por você. Faça a diferença. Assuma as suas responsabilidades. Em todos os níveis. Eu estou falando aqui de família. Eu estou falando aqui de cônjuges. Eu estou falando aqui de igreja. Comece por você. Fala para a pessoa que está ao seu lado. Olha nos olhos dela dessa vez com todo respeito. E fala assim, olha, começa por você. E já indo para o encerramento, a última verdade da reconstrução, seja perseverante. Precisamos perseverar. Toda vontade verdadeira de reconstrução é imortal. Essa vontade não acaba, ela existe todo o tempo de nossas vidas. Ela precisa existir. Eu preciso querer constantemente mudar a minha vida. E eu preciso persistir diante disso. Ou seja, perseverante. Ainda que eu não veja, eu vou perseverar. Neemias orou, jejuou pela reconstrução de Jerusalém. Por quê? Porque quem tem um desejo verdadeiro de reconstruir a sua vida depois de um desastre, é perseverante. Se a pessoa quer ver essa igreja cheia de pessoas, essa igreja restaurada, essa igreja reconstruindo, sabe, estendendo a tenda, sabe, é lindo isso que vocês têm aqui do lado. Eu fiquei maravilhado com as salinhas que tem do lado de lá. Mas por que não querer mais? É orgulho isso? Não. O reino de Deus tem que crescer, tomar todos os espaços. A ação social que vocês estão fazendo vai trazer a comunidade para perto da igreja. Eu quero isso. Quero isso para a minha vida. Então, irmãos, nós temos que ser perseverantes. Perseverar. Quantos professores nós temos aqui? Você sabe por que você é professor? Não foi porque você quis ser. Foi porque Deus te escolheu para ser professor. Você tem uma missão. Uma missão extraordinária. Você não tem noção do poder espiritual que tem sobre a tua vida. Quantos advogados nós temos aqui? O maior dos advogados é Jesus Cristo. Mas Deus te capacitou a ser advogado. Quantas pessoas Deus vai mandar até você para que você possa orientar? Eu tenho uma filha que é advogada. É lindo porque eles tentam ser na excelência. Até os textos tem que tomar cuidado com o que vai falar, porque até uma vírgula muda toda a história.
Quantos médicos tem aqui? Eu não sei se tem algum médico aqui. Enfermeiros. Olha aí. Irmãos, vocês não têm noção da ação espiritual que está sobre a vida de vocês. De chegar lá assim, ó, andar onde você estiver e declarar que naquele lugar onde você pisa é santo, que o Senhor está naquele lugar. Irmãos, vocês vão ver os enfermos levantando. Começa a adorar o Senhor nos corredores. Vocês vão ver os enfermos levantando, ser curados. Quantas pessoas nós temos aqui que tem engenheiro, mecânico, funileiro, dona de casa. Eu vou falar da minha mãe está aqui, não adianta ficar envergonhada não. Ou mulher que gosta de uma fila. Irmãos, ela pega aquele jornalzinho, estou terminando já, tá, pastor? Ela pega aquele jornalzinho de oferta de mercado, e aí ela vai só naquele mercado por causa daquela oferta. Eu falei, mãe, mas por que isso? Porque eu gosto de fila. E você sabe por que gosta de fila? Isso é interessante, é uma lição. Falando aqui para glorificar o nome do Senhor. Porque ela não perde a oportunidade de falar do nome de Jesus. Às vezes a pessoa está brava lá, o caixa está bravo lá. Às vezes deixa até passar alguém na frente, para dar o tempo de poder parar no caixa e trazer uma palavra para o caixa. Ousadia. E minha mãe, ela não tem uma profissão. Ela é dona de casa, serva do Senhor. Eu falo que ela é mais evangelista que eu. Mas se ela não orar, se ela não interceder, se ela não se arrepender diante de Deus, ela pode falar quantas vezes ela quiser, porque quem convence as pessoas não somos nós, é o Espírito Santo. Amém? Então, se nós queremos reconstruir áreas da nossa vida e ser ousados e usados por Deus, nós precisamos começar o quanto antes é possível. Comece hoje. Já começa a falar para o Senhor as áreas que você precisa entregar. Já começa, sabe, dizer ao Senhor, eu preciso mudar aqui. Eu saio com a lista, vou anotando tudo. Porque quando eu vou para o altar do Senhor, eu não gosto de esquecer nada. Depois que eu peguei Covid, eu não lembro, sabe, das coisas. Eu nem lembro do que eu comi ontem. Mas, enfim, eu anoto. Então, anota aí, irmãos. Quem quer reconstruir a vida de verdade, persevera. Eu perseverei muito. Mas eu sei que mais pessoas perseveraram na minha vida para que hoje eu pudesse estar aqui. Amém, tia? Amém, tio? Caminhamos um tempo juntos. E eu sei o quanto perseveraram pela minha vida. Eu sabia quantas pessoas estavam orando pela minha vida. Antes de me converter, eu vim me converter quando eu tinha 28 anos de idade. Não parece, eu só tenho nem sei quanto, mas amém. Mas enfim, eu lembro que a igreja tinha um número de 400 e poucas pessoas. E eu lembro que 400 e poucas pessoas intercediam pela minha vida, perseveraram. Por isso, hoje eu posso estar aqui compartilhando com os irmãos. Quem você sonha em estar aqui? Quem você sonha em estar aqui junto do Ministério de Louvor? Quem você sonha estar sentado aí? Então persevere. As áreas da sua vida que precisam ser tratadas e tocadas, reconstrua ela, porque você perseverando, Deus vai te usar. E as pessoas, você não vai precisar falar nada, as pessoas vão ver em você, elas verão em você o Espírito Santo atuando, e elas vão perguntar: o que você tem? E aí você vai falar: olha, está vendo aquela igreja ali? Então eu congrego ali, é ali e dali que eu sou. E elas vão vir. O que você tem eu quero. Como é que faz? E você vai dando os caminhos. É isso que Deus quer de nós, nos usar. Mas para que nós venhamos nos usar, nós temos que estar disponível. E para estar disponível, eu preciso ser perseverante em tratar áreas na minha vida, em reconstruir áreas que estão derrubadas. Às vezes áreas que estão adormecidas, está lá, ninguém mexe, você colocou no cantinho, empurrou para debaixo do tapete, ninguém sabe, ninguém vê, ninguém está olhando, mas Deus sabe. Talvez você chegou até aqui, quer subir um degrau a mais? Então persevere. E não importa quantas vezes você vai ter que dormir chorando aos pés do Senhor,
Quantas lágrimas você vai ter que derramar ainda para uma pessoa ou para você mesmo. Mas persevere. Persevere, porque Deus vai mudar. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, ó, persevere. Eu queria que você ficasse de pé no teu lugar. Quem sabe hoje você não seja alguém que precisa reconstruir, sabe, algo que está muito destruído na tua vida. Talvez você chegasse aqui neste dia e estava esperando uma resposta de Deus para o que fazer da sua vida. Deus está te respondendo nessa manhã. Deus está dizendo para você, pare agora de destruir e comece o processo de reconstrução. Amém? Quantos entenderam a palavra do Senhor nessa manhã? Você está disposto? Eu queria que você fechasse seus olhos. Porque tudo depende de você, querido. Você faz parte de uma igreja maravilhosa. Uma igreja que tem trazido uma visão de reconstrução para esse tempo. São 67 anos que essa igreja está aqui neste lugar. Não é um dia, não é uma semana, são 67 anos. E que tal você fazer parte dessa história? Você poder escrever na história dessa igreja que você ouviu um dia no culto o Senhor falando com você: olha, filho, é hora de começar a reconstruir essa área na tua vida. Olha, filha, para de destruir isso. Vamos reconstruir. Aí você fala para mim: mas pastor, eu já estou no processo de reconstrução. Glória a Deus por isso. Talvez você já esteja, mas está cansado. Muito cansado. Desanimado. Talvez desmotivado. E eu quero fazer algo antes mesmo de eu orar pelos irmãos. Eu queria... Pastor, você pode vir aqui à frente e se virar para a igreja, por favor? Eu não conheço todo mundo aqui. Amém? Eu conheço o pastor, conheço o tio Gilberto. Queria que o tio Gilberto, o pastor, também viesse aqui para frente. Por favor. Eu vou chamar o irmão, eu não sei, eu sinto no coração de chamar o irmão também, para que venha aqui. O irmão que trouxe a oração, que falou que não tinha nada no coração e teve tanta coisa para nos abençoar. Por favor, esteja aqui, meu irmão. Ministro do louvor, eu não vou deixar você cantar agora não. Por favor, desce lá embaixo, meu irmão. Nós vamos fazer algo aqui que Deus colocou no meu coração, meu irmão. Tem alguém aqui que ajuda no ministério infantil, que hoje não está lá e está aqui, poderia representar o ministério infantil? Por favor. Nós temos a igreja representada. Alguém que é do diaconato, o irmão que eu falei, está aqui? Presbítero, por favor. Presbítero de Javan, né? Javan. Hã? Qual pastor? Pastor Calazans. Calazans. Amém. Olha só, irmãos. Eu tenho a igreja representada aqui. Amém? E olha só. Se for o pastor sozinho, talvez eu não consiga empeitar ele. Mas se nós sair na briga aqui, os dois vão sair estragados, né? Não que eu seja bom de briga, amém? Mas a gente se vê aqui. Mas olha só que interessante, a igreja está representada aqui, irmãos. Então quando você está se sentindo sozinho, é porque você não está olhando para esses homens e essas mulheres que estão aqui. E olha que interessante, se o pastor está sozinho, mas ele tem aliança. Por favor, faz assim, ó. Isso. Faz aí. Quando você estiver se sentindo sozinho, numa dificuldade que você está enfrentando, olha para a igreja. E você não vai estar sozinho. O teu problema é o problema de todos eles. A tua dificuldade é a dificuldade de todos eles. E eles esperam
que as dificuldades que eles têm ministeriais também, os irmãos olhem para eles e os ajudem em oração e intercessão. É o mínimo que nós podemos fazer com a igreja. Então, meu querido amado irmão, eu não vai conseguir vir todo mundo para cá. Mas se você tem uma aliança com essa igreja e entende que Deus falou no teu coração e que você precisa restaurar áreas da sua vida e você deseja a restauração dessa área, que você possa olhar para esses homens e essas mulheres que estão aqui. Eu sei que tem área para restaurar, porque ninguém é perfeito. Se fosse perfeito, Jesus tinha levado. Mas nós temos que olhar como autoridade, como homens e mulheres que foram levantados por Deus para estarem à frente dessa igreja, operando, conduzindo aquilo que Deus falou, aquilo que Deus está orientando. Amém? Então, quando você se sentir sozinho, quando você se sentir desanimado e desmotivado, ao invés de você ficar sozinho e querer enfrentar o inimigo, o Satanás, o coisa ruim, você olha para esses homens e vem aqui, ó, para junto deles aqui, ó, e entra no meio aqui, ó, me ajuda aí. E aí, nós somos mais fortes agora. E nós vamos vencer. E as dificuldades que nós temos enfrentado nesses tempos como igreja, nós vamos vencer todas elas e vamos nos levantar mais fortes, mais ousados na graça do Senhor Jesus Cristo. Quantos creem nisso? Dê um aplauso ao Senhor, amém? E eu quero encerrar orando. Não saiam daqui vocês. Como eu disse, eu não conheço todos, mas eu entendo que aqui estão representando o pastor que representa a igreja, ministério de louvor que está representando todos que estão aqui em cima, ministério infantil que está sendo representado por aqueles que estão lá, amém? Presbitério, pastores. Eu queria que vocês, como igreja, colocassem a mão no coração e levantassem a mão assim. Repita assim comigo: Pai, em nome de Jesus, eu me coloco à disposição dessa igreja e aquilo que eu preciso fazer na minha vida, as áreas que eu preciso entregar. Hoje, Senhor, eu tomo uma posição e as entrego no altar do Senhor, para que o Senhor, através desses homens, dessas mulheres, possa me ajudar a mudar, a transformar, a iniciar o processo de restauração na minha vida. E assim eu serei mais forte. Eu sendo mais forte, essa igreja será mais forte. E nós venceremos juntos, em unidade e humildade, no Senhor Jesus Cristo. Faça com as mãos assim, como se vocês fossem receber agora. Eu vou orar por vocês. Pai, eis aqui a sua igreja, Senhor. Hoje nós recebemos uma palavra que nós temos, Senhor, que restaurar, parar o processo de destruição e restaurar e ser perseverantes, Pai. Que não devemos transferir, Senhor, nada daquilo que é nosso para ninguém. Pai, eis aqui os seus filhos. E eu entendo, Pai, que o Senhor falou ao coração deles. Que essa igreja, Senhor, venha ser uma igreja forte e prevalecente no Senhor. Que o Senhor venha fazer multiplicar, Pai, essa igreja. Que o Senhor venha trazer, Senhor, um renovo em todas as áreas. Que essa igreja seja referência nesse lugar aonde o Senhor a plantou. Que cada homem, cada mulher seja cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, cheio de discernimento. E eu declaro e profetizo que essa semana que o Senhor irá usar homens e mulheres deste corpo para poder instruir, para poder levar a palavra do Senhor a todo perdido lá fora. Eu os abençoo, declaro assim, em nome de Jesus. Se você recebeu, feche as suas mãos e dê um aplauso ao Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe, irmãos. Novamente, eu sou grato e me senti honrado de fazer parte
deste momento na história e na vida dos irmãos. Amém? Deus abençoe. Pastor, Deus abençoe. Muito obrigado. Tio, Deus abençoe. Ser curado em nome de Jesus. Amanhã, no seu aniversário, você vai estar 100% em nome de Jesus. Amém?